com vocês. Eu sou o Head de Inovação da Saúde Ventures. Ela é dedicada à inovação do setor de saúde e nós atuamos desde o segmento público ao privado, com uma abrangência bastante grande. Nós estamos agora desenvolvendo um trabalho de foresight, focado até 2040, sobre as tendências da inovação, tudo. E eu estou bastante ansioso para conhecê-los melhor, para entender as soluções que vocês estão propondo. Então, agora é com vocês. A primeira apresentação seria o pessoal da CSMI, mas eu acho que a Camila está presente. Acho que ela não chegou ainda. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou puxar já para o pessoal a próxima apresentação, se eu não me engano, aqui é o Nivaldo e a Cibele. Tá legal. Olá, Beleza? pessoal, boa tarde. Fique à Beleza, eu vou dar vontade. início por aqui, tá? Bom, eu sou o Nivaldo, antes de projetar aqui para vocês, né? Então, eu sou CEO da Nivelle, sou cofundador, né, junto com a Cibele, e eu vou mostrar, eu vou projetar aqui para vocês o nosso material, contar um pouco quem somos, e a gente vai seguindo assim. Espera aí só um segundo, por favor. Eu consigo compartilhar por aqui, Thiago? Agora foi. Consegue sim, eu liberei já no Nivaldo. Boa, agora foi. Vocês estão vendo a minha tela? Tá carregando ainda. Todos vendo a minha tela, pessoal? Sim. Tá. Sim. Então vamos lá. Bom, eu e a Sibeli, nós somos sócios da Nivelle, né? A Nivelle é um marketplace de produtos de farmácia e eu vou entrar um pouco mais no detalhe, um pouco a mais, explicar um pouco mais nossa solução. Mas qual é o problema? Espera aí só um segundo, pessoal. Acho que agora foi. Não estava conseguindo passar. Então, qual que é o problema que nós identificamos no mercado, tá, pessoal? Eu e a Sibeli, nós trabalhamos no segmento farma. Eu trabalhei 5 anos e meio com tecnologia, né? Eu sou um profissional de tecnologia, mas focado sempre na área de negócio. E nós identificamos um problema para as pequenas e médias redes de farmácia, então farmácias independentes e pequenas redes, no digital, né? O nosso foco é trabalhar com essas redes. Então, a gente tem um dado de mercado que 87% das farmácias que fecharam o ano passado foram farmácias independentes. E muito disso porque elas não têm presença no digital. Né? Então, essas farmácias, elas estão sempre segmentadas em bairros, né, em Brasil como um todo, e elas acabam não tendo a oportunidade, não só por custo, mas também por falta de conhecimento, de como ela pode ter vantagens ao vender no digital. Algumas ainda vendem pelo iFood, mas num raio, né, daquela loja específico, e a gente está trazendo uma solução para melhorar essa visibilidade, trazer esse varejista para dentro da Nivelle e, com base na nossa atuação, e, né, que é sempre nacional, dar voz para ela e fazer com que ela tenha venda originada pelo digital. Né, quando a gente olha as grandes redes, a gente está falando de uma participação de 230% do mercado. Então, a gente vê que o mercado ele cresce constantemente e é um mercado que, hoje em dia, para independente da idade, ele realmente está em ascensão. Aí, seguindo aqui, falando um pouquinho da nossa solução, né? Então, de novo, nós somos um marketplace para conectar farmácias aos clientes. Então, nosso foco está sempre dos dois lados, né? A gente costuma sempre trazer para o nosso shopper, para o nosso seller, né? Com base ali no shopper, qual é o cuidado que a gente está tendo e o que que a gente espera dessa parceria. Então, a gente sempre fala que não é trazer mais uma loja, e sim a gente traz um parceiro de negócio. E quando a gente conecta o lojista que não está no digital ainda, a gente tem, obviamente, os benefícios que a gente quer entregar para ele. Então, principalmente para lojas fechadas, né? Então, ele passar a vender 24/7, ele ter esse faturamento incremental, né? A gente tem pequenas redes que já estão conectadas com a gente, que tem ações de marketing, seja local ou não. Então, a gente não quer competir, a gente quer levar essa venda incremental através da Nivelle, trazer a presença digital para esse seller que possivelmente ele não está no digital ainda. E a gente tem um ponto muito importante que é o investimento em tecnologia, né? Então, a gente entrega a solução pronta para que ele não tenha custo adicional para conseguir vender no digital. E quando a gente olha para o nosso consumidor, a gente está falando de uma plataforma, a gente costuma até trazer como exemplo o Mercado Livre, né? Nós somos um marketplace parecido com o Mercado Livre, então conectamos lojistas no Brasil todo para que a gente possa ter não somente produtos, obviamente, um maior número de SKUs disponível, mas também que o consumidor ele consiga comparar preço, que ele consiga ter acesso fácil à tecnologia e ele consiga comprar todos os itens que ele busca num único canal. Né? Então, quando a gente olha
falando do nosso consumidor, a gente hoje, nós temos a presença através da Niveli, que é o nosso marketplace. A gente lançou recentemente, né, o nosso aplicativo para Android, a gente está seguindo agora para iOS. E a gente tem aí uns desafios, que são algumas inovações que a gente também já está trabalhando nela para a segunda fase do nosso projeto, que é ter um atendimento cada vez mais personalizado, e a gente está falando isso muito de integrar o WhatsApp com uma inteligência artificial, para que o nosso consumidor, a gente sabe que principalmente 50 mais, e as pessoas hoje têm muito mais familiaridade ao acessar o WhatsApp, e a gente quer trazer essa facilidade para comprar produtos de farmácia através do WhatsApp também, no qual, através da câmera do celular, a pessoa vai poder bipar o produto ou bipar a receita, e a nossa inteligência, através do WhatsApp, vai montar o carrinho e fazer com que o nosso consumidor, sem sair do WhatsApp, ele consiga finalizar a compra. Aqui a gente traz um pouco mais de detalhe da nossa solução, né? Então a Nivelle ela nasceu em 2024, né? Em dezembro do ano passado. Como um marketplace, nós falamos que nós temos três pilares, né? Então o nosso primeiro pilar é a solução de marketplace, que é a venda para o B2C, né? A gente disponibiliza o nosso catálogo, os produtos e os sellers para que o nosso shopper consiga comprar, mas também nós trabalhamos com três outros pilares, né? O pilar de tecnologia, no qual a gente entrega a solução pronta para que o seller consiga conectar e rapidamente ele está vendendo. E a gente entrega um outro ponto que a gente costuma levar, tanto eu quanto a Cibele, e a gente trabalha muito, que é relacionado a dados. Tá? Então, a gente tem o parceiro de negócio conectando com a Nivelle, basicamente ele tem o produto que ele disponibiliza na loja e que ele vai vender através do nosso canal, e ele também passa a receber insights do que a gente tem de oportunidade para ele crescer. Então, não é somente colocar o produto, ele ter a venda, e sim ele ter estratégia de venda para que a gente consiga levar ele cada vez mais a um número de receita maior, mas também que ele tenha a possibilidade de olhar a oportunidade, seja para ampliar a venda dele no digital, seja para ampliar a venda num raio de atuação maior, num estado que seja um estado inteiro, por exemplo, São Paulo, ou que ele tenha a capacidade, e a gente vai ajudando ele a se estruturar para que ele possa, quem sabe, vender também no Brasil como um todo. Né? E quais são os nossos diferenciais quando a gente olha a solução como um todo? Né? A gente tem zero investimento em infraestrutura, então a loja ela já tem ali o espaço dela, tem os custos fixos, então ela conecta com a gente sem fazer investimento em tecnologia, porque a gente entrega tanto tecnologia quanto marketing. A nossa taxa de administração, né, que é o FII que ele paga por pedido, é o menor atualmente quando a gente olha os nossos principais concorrentes. A gente fala um pouco sempre do nosso foco, obviamente, como eu comentei, né? A gente conecta as farmácias independentes diretamente ao consumidor, então a gente tem um hub de tecnologia atrelado ao nosso segmento de farmácia. A gente tem a maior visibilidade também para o seller, né, e para o consumidor quando a gente fala da exposição do produto. E, como eu falei, a nossa decisão sempre é baseada e pautada em dados, né? A gente quer olhar exatamente qual é o potencial que ele tem para a gente conseguir escalar juntos. Tá? Aqui eu trago um pouco também para você ter visibilidade dos nossos principais concorrentes e quais são os diferenciais que a gente tem em tempo de implantação, inclusive, da nossa solução. Né? São alguns pilares estratégicos que a gente monitora por aqui. E quando eu trago, por exemplo, a RD, a Panvel, a DPSP como concorrente direto, eu estou falando muito mais da quantidade, do que eles entregam como solução de marketplace, porque todos eles são farmácias, mas eles integram categorias complementares, e a Nivelle não, a Nivelle acaba fazendo a integração de farmácia propriamente dito e de categorias complementares, né, fabricantes e produtos que possam ser vendidos dentro do digital de um modo geral, acompanhando aí todos os medicamentos genéricos ou não. A gente tem, obviamente, a questão de venda de controlados, psicotrópicos, que a gente acaba não fazendo somente para sellers que tenham a opção de clique e retire dentro da nossa página, e a gente acaba fazendo uma integração muito mais rápida se a gente comparar com os quatro outros, cinco outros sellers que a gente tem aqui, cinco outros concorrentes, que é a fase de concepção do produto, fazer a integração e, de fato, ele já está vendendo através da Nivelle, tá? Aqui um ponto importante, né? A nossa solução ela é B2B, B2C. A nossa taxa de administração está em torno de 12% na média, né? A gente tem olhado no mercado e quando a gente olha segmento de farmácia está em torno de 15%. O nosso ticket médio de dezembro a agosto está em R$ 151. E aqui é um pouco da nossa projeção, né? Como é que a Nivelle está como performance hoje, tá? Então, nós, de novo, lançamos a Nivelle em dezembro. Nós começamos com um seller, né? E agora, hoje, nós temos 45 sellers aproximadamente, mas agosto, propriamente dito, nós fechamos com 13 lojas. Entre essas lojas tem farmácias pequenas, né? Pequena rede, mas também tem médias redes. A gente tem um número de visitas já significativo, né? São mais de 45 mil acessos mensais na Nivelle. A gente teve em agosto venda de 46 pedidos, com um CAC de aquisição para a gente trazer esses 45 mil de R$ 81.
mas a nossa projeção até dezembro realmente ela é crescer, né? A gente está avançando nesse número, então queremos fechar dezembro com 115 sellers conectados com a gente, independente do tamanho que ele tem, mais de 150 mil visitas, 800 pedidos, né? A gente está focando agora, outubro, novembro e dezembro, principalmente para as datas comemorativas e Black Friday, para a gente escalar de uma forma mais rápida. E aí, quando a gente olha o nosso planejamento futuro, né, nossa performance, quando eu olho dezembro, quando eu falo de faturamento, né, o nosso GMV, fechar ele em 135 mil reais, e aí avançando para os próximos 2 anos, 1,5 milhão, e a gente fechar 2027 com 4,5 milhões de faturamento, quando a gente traz aí a nossa visão de futuro. Aqui eu falo um pouco também do mercado, né, como o mercado se comporta hoje perante ao nosso segmento. Quando a gente olha especificamente para o público B2B, né, a gente está falando que a Nivelle hoje conecta, além de farmácia, né, as categorias complementares para produtos que possam ser vendidos dentro da farmácia, então saúde e bem-estar, cabelos, suplementação. E quando a gente olha para o nosso público de fato, que é o consumidor comprando, a gente está falando realmente de dar para ele mais uma opção de compra, ou seja, muito a gente sabe, ele 20% diante das pesquisas que foram feitas vão até o ponto físico, mas acabam finalizando a compra no digital. Então, a farmácia que não estiver hoje digitalizada acaba correndo o risco de ficar para trás, né? E quando a gente olha os números, né, a gente está falando de 242 bilhões de faturamento, esse aqui é um dado da Equivia com base em junho desse ano. Quando a gente olha aqui o mercado, né, a gente está falando de 26 bilhões de faturamento também em junho, né, quando a gente traz esse ponto, quando a gente analisa esses números. E quando a gente fala da penetração, né, do mercado, né, atingível, a gente está falando de 0,7% nos próximos 3 anos, quando a gente fala de 14 milhões de reais até dezembro de 2028. E aqui um pouco do porquê, né, a gente está olhando o mercado de farma, o porquê que a gente está apostando e seguindo com a Nivelle em frente, né, a gente tem aí muito dos principais players hoje de mercado crescendo no canal farma, principalmente quando a gente olha o iFood, por exemplo. O iFood nasceu para ser um canal para venda de alimento e hoje ele tem todas as categorias. O Mercado Livre, por exemplo, né, entrou na farma com a aquisição de uma farmácia e ele quer estar forte, a gente sabe da potência que o Mercado Livre tem. Então a Nivelle ela quer já iniciou o nosso processo e a gente quer se posicionar como o principal player do mercado, né, competindo, obviamente, de igual para igual, para que a gente possa ser lembrado. Então, quando o consumidor falar, quero comprar produto de farmácia, onde eu compro? Em vez dele falar iFood ou Mercado Livre, eu compro na Nivelle e tem essa confiança. E recentemente a gente tem visto e acompanhado as notícias, a 99 também entrou no segmento, obviamente, vendendo alimento, né, daqui a pouco tem mercado, e com certeza ela vai entrar em farma também. Então, quando a gente olha o segmento e o olhar que as outras Big Techs têm para o canal Farma, a gente sabe que está muito em ascensão e tem muita oportunidade. Então, a gente tem aí seguido para fazer com que a gente se posicione como sendo a referência dentro do canal Farma. E aqui um pouco da gente, né? Então, quando eu falo de mim rapidamente, né? Eu sou um profissional de tecnologia, sempre trabalho há mais de 15 anos implementando soluções e trabalhando no canal digital. Eu vim do mercado de varejo, passei pelo Grupo Boticário, pela Alpargatas, Havaianas, e a última experiência antes de virar empreendedor foi no canal Farma. A Cibele, se quiser falar um pouco sobre a sua experiência, Cibele, fica à vontade, por favor. Eu Boa tarde, antes de tudo. Eu sou Sibéria, trabalho há mais de 20 anos na área de marketing. Eu passei por várias empresas multinacionais e empresas familiares nacionais. Tenho uma experiência bem generalista em termos de marketing, porque eu passei tanto marketing, vendas e trade. Eu sou especialista em neurociência aplicada a negócios e ciências comportamentais também, o que nos ajuda a trazer muitas vezes dados para tomada de decisão, que muitas vezes é empírica na área comercial. E junto com o Nivaldo, estamos nessa empreitada desde dezembro e a gente tem certeza que daqui a um ano estaremos em outro patamar com a Nivelle. É É isso. isso. E aí, dando sequência, pessoal, então aqui é um pouco dos nossos próximos passos, tá? Então, de novo, né, nós lançamos a plataforma em dezembro, então a gente vem seguindo, a gente começou a dar tração no canal em abril desse ano, né, em abril de 25, o status atual, né? Então a gente está dando tração, porque a gente quer escalar, então a gente está colocando mais sellers para dentro, a gente está aumentando o nosso número de SKUs, chegando cada vez mais próximo ao nosso consumidor, né? A gente tem investido em marketing, em tráfego pago, né? E também em SEO, para a gente também acabar tirando um pouco da verba que a gente investe para trazer o tráfego orgânico. E até dezembro, até abril de 2026, o nosso plano é realmente estar estruturado, atendendo, né, o nosso consumidor, o nosso público de modo geral, a nível nacional. Hoje a gente tem feito algumas campanhas, mas ainda estão segmentadas, e muito disso por conta do que a gente está, da nossa estrutura atual, né? Então, só eu e a Cibele temos algumas pessoas que dão esse suporte para a gente. E aí, seguindo, né, a gente está falando aqui para o ano que vem, né? A partir do ano que vem, a gente está querendo escalar muito, e quando a gente fala da experiência, né, e a expansão dos sellers,
A gente está olhando customização, a gente está olhando experiência para o consumidor, mas também experiência para o nosso seller, né, para quem está conectado com a gente, para fidelizar cada vez mais o nosso consumidor. A gente tem essa questão da nossa diferenciação de mercado, integrando novas tecnologias para que a gente possa ter o diferencial, né, das farmácias, ou seja, levar cada vez mais facilidade na palma da mão do nosso consumidor. A gente tem um mindset de mobile first sempre. E aí, para abril de 2028, é a consolidação, quando a gente fala tanto da Nivelle como empresa, e também focado e ser visto como uma das redes mais inovadoras dentro do mercado. E é isso, pessoal. Então, esse é o nosso pitch, né? Essa é a nossa tese aqui quando a gente fala da Nivelle. Obrigado, Nivaldo. Obrigado, Sibeli. Parabéns. Passou um pouquinho dos minutinhos, Foi mas mal. tranquilo, sem Desculpa. problema. 2 minutinhos só, tranquilo. Pessoal, vou abrir para perguntas para o Nivaldo, para Sibeli. Perguntas sobre o modelo, sugestões. Um de cada vez. Boa, Oi, boa Leti, tarde. Eu diga. cheguei um pouquinho À atrasada, vontade. mas Tudo certo. precisa levantar a mãozinha? Não. Então tá bom. Não, você já foi, tá tranquilo. Então, ótimo vê-los novamente. Prazer, Nivaldo e Cibele. Eu Prazer. Prazer, sou, Leti. eu sou uma pessoa especializada em marketing multinacional, essas coisas, mas eu sou especializada em varejo, tanto na Senior Tech como na Anjos ou na FCJ. Bom, parabéns pela ideia e pelo crescimento proposto de vocês. A minha dúvida que eu cheguei um pouquinho atrasada, desculpa. E aí eu vi que quando vocês estavam falando de concorrência e diferenciais, por que que vocês só consideraram redes, se eu tô, redes como concorrente? Se a gente tem a próprio Mercado Livre, como a gente tem a Magalu, como a gente tem vários outros marketplaces, né, que eles fornecem para segmentos variados do varejo. E a segunda pergunta que eu gostaria de vocês esclarecer por causa de diferencial, a gente tem o segmento de farmácia, especialmente, entre as redes, e aí nas independentes você tem associativas, né, que elas têm uma relevância muito grande no mercado, dentre as independentes, né? Se eu tiver dúvida, por favor, me interrompam. Mas o mais importante é entender, porque muitas dessas associativas ou de franquias, elas têm o suporte de marketing, e de vendas e outros suportes de gestão. Então, realmente, para entender o diferencial de vocês dentro dessas duas situações, não sei se ficou clara a minha pergunta, Nivaldo e Cibele. Sim, ficou. Sim. Bom, Sibeli, eu vou começar a responder por aqui, mas fica à vontade também, tá? Quando a gente fala dos principais concorrentes, né, e do diferencial e por que que nós não trouxemos os outros marketplaces, é porque nós focamos realmente no canal Pharma, mesmo tendo as categorias complementares, a gente acaba se posicionando como farmácia, né? Então agora, por exemplo, com o iFood, né, expandindo cada vez mais, é um concorrente direto, com certeza. Mercado Livre entrando no Pharma, idem, e qualquer outro canal, né, que seja canal de venda no digital passa a ser nosso concorrente, né? Então, hoje, no chart que eu apresentei, realmente ele não estava, mas agora faz muito sentido. A gente tem olhado com muita atenção o movimento que as Big Techs, ali, quando a gente fala desses grandes marketplaces, têm feito especificamente dentro do canal, para que a gente entenda o que eles estão trazendo como inovação e como eles vão se posicionar. Né? Então, quando nós olhamos ali a RD, a Panvel, enfim, as outras redes de farmácia que também são marketplace, a gente acabou trazendo o diferencial porque nós vendemos, incluindo categorias complementares, também o medicamento. Né? Diferente das outras grandes redes que acabam não focando na venda de medicamento, até por uma questão de margem, elas trazem e acoplam os lojistas usando as categorias complementares. Tá? Sobre a segunda. Deixa eu fazer um complemento. Pode falar. Também porque a gente entende que a Nivelle se desenvolvendo, a gente não vai ser só um hub de entrega como é iFood, Mercado Livre e o Rappi. A gente vai ser uma solução. A gente já está pensando em algumas alternativas para que a gente consiga prestar, além do serviço de venda de medicamentos, também serviços acoplados.
Então, a gente sendo esse hub, a gente concorre indiretamente com eles. Sim, eles são um concorrente, mas eles são concorrente da logística, né? Eles têm a logística rápida. Mais Então, a gente não rápida. quer ser uma solução de logística, a gente quer ser uma solução em prover saúde como um todo. Exato, exato. Quando a gente olha dentro do Maravilha. nosso hub, né, do que a gente espera também, a gente pretende criar esse hub não somente de tecnologia como um ecossistema, mas também de solução, né? Então, queremos trazer telemedicina, a gente quer fazer parceria com as redes para que a gente tenha serviços. Então, tudo isso gira em torno realmente do diferencial estratégico que a gente está pensando para a Nivelle, daqui para Acho frente. que Obrigada, acho que é super importante, porque o serviço é que é o grande diferencial que está tendo hoje para o segmento específico de farmácias também, né, de soluções. Uhum. Bacana, obrigada. Exato. Não, e sobre o associativismo, a gente tem olhado também, a gente tem tentado bater um papo com as pessoas, né, com as redes, até para a gente entender o tamanho do mercado e como a Nivelle pode colaborar para trazer essas farmácias para dentro da Nivelle. A gente tem feito alguns contatos, mas ainda assim a gente tem alguns percalços que a gente tem usado e pedido apoio da Senior Tech para conseguir fazer a nossa apresentação, para eles conhecerem a nossa solução e aí avaliar se dentro do associativismo, enfim, de modo geral da empresa, dentro do grupo de farmácias que ela tem, se já existe ou não alguma solução. Se não existe uma solução de tecnologia que a gente possa conectar e levar essas farmácias para o digital, a gente quer realmente entrar, mas a gente tem conversado com algumas, então a gente tem olhado também o associativismo para a gente conseguir trazer para dentro da Nivelle. Deixa eu Quer complementar, complementar Sibeli? só. Sim, É, a gente já conversou com algumas dessas associações. Eles prestam um serviço de suporte, mas eles não têm um ecossistema como a Nivelle, onde a farmácia plugue e ela consiga ter um e-commerce em uma semana pronto. Então, eles dão suporte em termos de estrutura de marketing, vendas, treinamentos, mas não um suporte técnico onde a farmácia se plugue e ela consiga ter uma presença digital com praticamente custo zero de infraestrutura. Eu te falo isso com propriedade porque na semana, eu já nem sei mais que dia que é hoje, acho que foi semana passada, eu conversei. Porque eu e o Nivaldo, a gente está virando, não tem sábado, não tem domingo. Eu conversei com um seller que está plugando aqui na Nivelle e ele falou exatamente isso. Ele falou assim: eu sou da Associação X. O que eles me trazem de suporte não é o suficiente para eu conseguir ter um e-commerce. Então, eu plugando com vocês é o caminho mais fácil de eu ter um e-commerce em uma semana. Então, a nossa solução para a associação seria muito favorável para os dois lados, só que a gente ótimo. esbarra em algumas questões de estar com a pessoa, de frente com a pessoa certa e ele entender o valor que a nossa solução pode trazer para o negócio dessas farmácias associadas. Eu acho que talvez eu possa também, em outro momento com você, junto com a Sinortec, de repente ampliar e facilitar algum network, tipo Febrafar, né, que é a maior. Sim. Eu estou falando isso porque eu sou a líder de varejo na Seniortech. Uhum. Agora, eu tinha uma proposta que eu acho, eu sinto assim, como eu acompanho, na verdade, varejo há muito tempo, desde o século passado, então, eu acho que tem uma coisa que eu chamo, quando eu falo de estratégia para varejo, o pessoal tende a falar de FI digital, né? Eu chamo só FI digital. Então, o social é muito importante, eu não estou falando de mídia, não. Eu estou falando de diferencial de atendimento, que é sempre o entorno da farmácia. E isso serve para ser, vocês estão falando de serviço, desde mão de obra até a coisa de relacionamento, de funcionário, e segue, né? Fora que o social ainda tem a história, a Magalu tem, o Mercado Livre tem, que são os parceiros que são pessoas que também têm as suas lojinhas e disso faz toda uma infraestrutura geral, desde recomendação nas redes até a logística. Então, acho que vale a pena porque isso reforça o diferencial. E aí, na farmácia, eu conheço muito pouco que faça isso especificamente. E tem um valor muito grande, porque o entorno é o maior valor que a farmácia tem física, a farmácia física, Uhum. né? As pessoas vão, no mínimo, uma vez por semana, em média. Então é isso. Eu queria e prazer em Obrigada. conhecê-los Prazer, Lex. nesse Igualmente. Muito momento. obrigada. Imagina.
Acho que é o Thiago que está seguindo aqui. Eu acredito que sim. Tiago. Eu não furei nada mais, Pessoal, né? não, tranquilo. Leti, não, tranquilo, Leti. Só Dá pedir tempo de para mais uma vocês, pergunta? pessoal. A gente exatamente, Oi, Carlos. Thiago. Porque o Carlos levantou a mão. Eu vou pedir para vocês que a gente está com um probleminha aqui na sala e eu vou mandar um link aqui. Eu vou precisar que todos vão para esse link, porque esse link vai acabar caindo em 3 minutos. Peço desculpas aqui, é porque realmente hoje Imagina. o Zoom tá com um problema grande. Então, espero vocês lá nesse link e a gente dá sequência ao nosso Obrigada. evento, tá bom? Tá Ok, legal. obrigada. Ok. Rapaz, você tá num evento online aí também? Cara, vou te contar, cara, vou te contar. O pessoal me colocou. Opa, peraí. Aqui. Vamos lá para outra sala, galera. Bora lá. Então, a Nivelle se posiciona como parceira de negócio dos sellers, né? Como vocês lidam com a retenção de farmácias após elas ganharem uma maturidade digital? Existe algum risco de churn ou desintermediação? Entendeu? Você capta uma vez o lead para elas, de repente ela vai achar uma outra via para desenvolver o negócio dela. E o outro, qual que é o diferencial da Nivelle frente aos grandes marketplaces, como o Mercado Livre, Magalu e tal, que também vendem produtos de farmácia? Como que vocês vão blindar o relacionamento do seller para que ele não migre após crescer? Eu vou falar sobre as duas, a Sibeli também me complementa, mas A gente desmutou ao mesmo tempo. Pode ir. não, se quiser começar, fica à vontade. Mas eu falo. Não, pode Bom, eu vou falar. começar pela segunda pergunta, né, do diferencial, né, o que faz com que a gente tenha esse diferencial perante as outras Big Techs. Eu acredito que é principalmente pelo fato da gente se posicionar e realmente executar a parceria de negócio, né? Eu não tô a gente não está conectando apenas mais um seller dentro da Nivelle, a gente está conectando um parceiro. Então, quando eu diferencio as duas coisas, eu coloco, quando eu trago só um seller e ele vende, se ele colocar o catálogo dele dentro da Nivelle e não tiver nenhuma venda, é mais um seller. Quando a gente se posiciona como parceiro de negócio, eu quero ajudá-lo a vender de fato. Então, além, né, da questão de dados, dos indicadores que a gente acaba disponibilizando, a gente acaba entendendo a região que esse parceiro está e a gente começa a trazer solução para ele. Se ele tem oportunidade de vender uma categoria, se ele tem oportunidade de expansão da região que ele está hoje para uma outra região, se ele consegue trabalhar com clique e retire, que é um pouco diferente do que as outras, né, os outros marketplaces fazem hoje. Eles simplesmente conectam e a gente acaba tendo esse diferencial quando a gente traz não somente inovação, mas quando a gente fala da parceria de negócio, que é fazer o ganha-ganha. Então, se ele cresce, obviamente a Nivelle cresce. Então, a gente costuma falar que a gente está de mão dada. Tá? É E só quando a gente fala. complementando. Ai, desculpa, achei que tinha acabado. Não, pode. Não, pode falar, eu ia falar do outro ponto. Não,
A maior parte dos sellers que estão conectando com a gente hoje, eles já estão em outros players. E mesmo assim, eles optam em estar com a gente porque eles entendem que eles têm um atendimento diferenciado, eles conversam com as pessoas que dão atenção para eles, que entendem da dor deles e que está dentro do canal deles de varejo farma. Coisa que Mercado Livre, Rappi, iFood, não desmerecendo o mérito deles, porque eles são incríveis, mas não tem essa mesma pegada. Então, eles entendem que existe um diferencial e que a gente pode desenvolver um novo mercado juntos, estando de mãos dadas aqui, como o Nivaldo mencionou. É isso, assim, acho que só corroborando que era a minha resposta praticamente foi o que a Sibeli falou, mas conhecendo os sellers, né, e principalmente para aqueles que a gente já tem integração, o nosso diferencial, e quando a gente escuta isso dos sellers, é basicamente o capital intelectual, né, não somente a tecnologia, mas o quanto a gente está inserido dentro do canal e a gente entende as dores. Então isso acaba também trazendo a possibilidade dele não nos deixarem, porque a gente está falando de igual para igual e trazendo soluções visando o mercado e não somente ter mais sellers e fazer venda. Perfeito. Obrigado, viu, pelas respostas. Imagina. Beleza, pessoal. Vamos dar sequência, então, aqui, a nossa rodada. Queria chamar, acho que o Guilherme, da Rio Innovation. Opa. Guilherme, tá me ouvindo, Guilherme? Oi. Guilherme Veloso, eu? Isso. Opa, tudo bem, Luiz? Boa tarde, Beleza. pessoal. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso CEO, João Paulo Pedrosa, para ele passar todas as informações, fazer o nosso pitch, tá bom? E eu complemento se for necessário. Olá, pessoal, tudo bem? João Paulo, da Rio Saúde Hub. Vou abrir aqui a apresentação. Só um minutinho. Já abriu aí, pessoal? Já sim, João. Já. Deixa eu só ajeitar aqui que ela está aparecendo na minha. Só um minutinho. Aí. Só preparar aqui. Pronto. Que o rostinho de vocês estava na frente aqui da apresentação. Pessoal, boa tarde. Eu sou o João Paulo, CEO, fundador da Rio Saúde Hub. Eu vim trazer para vocês hoje uma solução de saúde e bem-estar voltada para democratizar o acesso à saúde e aos cuidados de qualidade. Falando um pouquinho de mim, né, sou fundador, como eu falei, o Guilherme é meu sócio, venho do mercado de saúde, fui diretor de hospital, sou sócio de uma clínica, mas comecei nessa clínica com 18 anos como recepcionista e essa experiência, né, grande parte dessa experiência fez eu fundar essa empresa que é hoje a Rio Saúde Hub, porque ali, como eu falo, no chão de fábrica, né, eu entendi as dores, né, que aquelas pessoas tinham, o fato de chegar numa recepção de uma clínica e não conseguir atendimento, ou quando foi atendido por um plano de saúde, eu lembro do idoso tendo dificuldade de fazer uma consulta porque ele não conseguia manusear o token. Então, a gente veio trazer aqui esse acesso à saúde, né, para vocês, e vou passar a apresentação, só um minutinho. Vamos lá. Então, vamos problematizar primeiro, né? 64% dos brasileiros hoje vivem em famílias que ninguém tem plano de saúde. Para ser direto e objetivo hoje, só 23% da população hoje tem acesso a um plano de saúde, 77% fica refém, né, ao SUS. Esses são os últimos dados que a ANS proporcionou para a gente. E um dado interessante é que 81%, 82% basicamente, né, das famílias brasileiras tem pelo menos uma pessoa que não tem plano de saúde. Então, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai encontrar sempre menos pessoas que têm plano de saúde do que plano de saúde, no fato. Aqui eu estou trazendo alguns dados, né, de saúde, que é o gasto mensal das famílias brasileiras com saúde. A média hoje é 225, né? Quer dizer, na verdade, essa POF aqui
é a pesquisa mais acessível que a gente teve. A gente teve um pouco de dificuldade de encontrar, mas o que a gente fez? A gente calculou ela com IPCA, né, e fez ali um equilíbrio de informação, né? Dados oficiais hoje não são fáceis de ser encontrados, mas a gente sabe que hoje tem uma média da população de R$ 149 por mês com plano de saúde, medicamentos 120, consultas e exames 53 e produtos de saúde R$ 14. Isso, lógico, pegando quem tem plano e misturando com quem não tem plano. Então, a gente está falando de um mercado em 2021 de 872 bilhões, né, de consumo e está caminhando para 2030 3 trilhões. Isso acaba afetando também as empresas, né? Um custo mensal hoje de um plano de saúde empresarial de 29 a 33 anos está na faixa ali de R$ 358 e 34 a 48, R$ 554. Porém, esse número só tende a aumentar. A gente tem uma pesquisa aqui, 45%, 46% das organizações acreditam que os custos com saúde e suas equipes continuarão a subir até dezembro. Ano passado, a gente teve o recorde de afastamento de saúde mental, né? A gente teve o recorde, a gente também teve uma inflação médica de recorde também, e também temos 28% das empresas receberam um reajuste acima de 20%. E um fato muito importante é que os salários, né, após os salários, os planos de saúde representam o maior gasto das empresas com funcionários, né? As principais tendências de investimento na saúde corporativa, que é foco em saúde mental, a NR01, que a gente vai falar um pouquinho mais ali à frente, adoção de telemedicina e atendimento virtual, saúde baseada em valor e personalização de benefícios. Aqui a gente tem um pouquinho da descrição e a implicação disso para as empresas. Sei que eu tenho 10 minutos, vou dar uma corridinha aqui para atender aí o determinado, né, o combinado. A Rio Saúde Hub, né, ela é líder, a gente se posiciona como líder em saúde integrativa no Brasil, até pela essa dificuldade da gente encontrar empresas que têm a mesma metodologia de benefício que a gente traz para o nosso usuário, né? A gente tem 7 anos de experiência no mercado, a gente foi fundado em janeiro de 2018, caminhando para 8 anos, a gente já está em mais de 500 municípios, a gente teve um crescimento de 100% da base nos últimos 24 meses e 94% de retenção de parceiro. A gente começa como um cartão desconto, né, um modelo muito conhecido como cartão de todos, tem saúde, existem alguns modelos parecidos com o nosso, mas são diferentes, e a gente hoje se posiciona como essa Health Tech, que une tecnologia e humanização para transformar o acesso à saúde e bem-estar em uma experiência mais inteligente, acessível e personalizada. A nossa missão é ir além dos planos de saúde tradicionais, tá? E do SUS. A gente desenvolve com o nosso associado, né, com o nosso usuário, um programa de saúde e bem-estar personalizado, oferecendo soluções completas para mapeamento de risco através de IA generativa. A gente tem identificação de objetivos pessoais, criação de linhas de cuidado e cuidados presenciais, digitais e acessíveis. A nossa evolução, como eu falei, 2018, cartão desconto, 19, clube de benefícios, 2023 a gente pega essa pegada de hub, a gente sai de Rio Saúde Card, vira Rio Saúde Hub, e agora em 2024 a gente incorpora aí o programa de saúde e bem-estar integrativo. Nosso modelo de negócio é um SaaS, né, uma assinatura, a gente vê lock-in, né, porque a gente faz a retenção e a gente personaliza esses benefícios para o nosso usuário, trazendo mais valor, né? Tinha acabado de falar lá em cima de saúde e de valor. Aqui eu trago um pouquinho da cobertura que a gente tem de benefício, né? Como é que a gente faz isso? Aqui a gente foca muito em empresa, por causa que vocês vão entender um pouquinho mais na frente, apesar da gente trabalhar no B2C, no B2B, B2C e no B2B, tá? Nós somos uma plataforma wellness, one stop to shop, então tudo dentro dessa plataforma está voltado para o bem-estar. Aí a gente valoriza os 3 pilares: físico, mental e alimentar. Temos tecnologia para escaneamento de sinais vitais com 95% de precisão, fazemos escaneamento de refeição, trazendo feedback nutricional e tabela nutricional, né? Aulas voltadas nesses 3 pilares. Então, o nosso cliente, toda vez que ele conversa com a plataforma, a gente consegue identificar fatores que fariam melhorar a saúde dele e a gente oferece videoaulas. Claro, isso também pode ser espontâneo da pessoa, mas a plataforma tem ali tecnologia para encontrar esse fit do que faria melhor para
a saúde do nosso usuário. Serviços de saúde, como rede credenciada, com consultas a partir de R$ 40 no presencial, hemograma completo, R$ 8,90. A gente fechou uma parceria com Fleury, em São Paulo agora, tomografia R$ 980, a gente consegue R$ 214 essa tomografia no laboratório premium, com parcelamento em 10 vezes. A gente tem cirurgias parceladas em até 60 vezes, com 50% de desconto. A gente tem acesso a academias. A gente tem a Iara, que é a nossa tecnologia, a nossa IA, que é um chat, né? A teleorientação, que aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, e a gente atende às exigências legais da NR01. Como é que funciona a Iara? Todo usuário nosso entra, né, conversa com a nossa Iara, que é a IA, né, por isso que o nome dela é Iara. A gente faz uma anamnese inteligente, né, a gente trouxe todo um conhecimento médico e protocolos da Organização Mundial da Saúde. A gente entende, né, fatores de risco, doenças pré-existentes, objetivos, traça uma linha de cuidado e acompanha, fazendo follow-up, premiando essa utilização e lembrando esse usuário de utilizar. Diferente do plano de saúde, que é omisso, meio passivo ali, né? Eu sempre falo um pouquinho assim, meio parecido com assistência funeral, esqueça que eu existo. A gente pensa em saúde de outra forma, a gente pensa em saúde em qualidade de vida, né? Evitar desperdício. Consultas, como eu falei, exames com desconto, cirurgias, procedimentos. Aqui são alguns parceiros nossos, não deu para colocar todos. A gente tem aí o Grupo Cura, Proeco, CEPEM, são várias empresas, os maiores players de saúde hoje estão embarcados na nossa plataforma, dando benefício para os nossos associados. Aí vocês vão perguntar, pô, João, como? Eles entenderam que é muito melhor trabalhar com quem paga ali na hora do que trabalhar com plano de saúde que paga depois de 120 dias. Então, esse dinheiro que é pago ali, até para o usuário, hoje já é meio comum, porque os planos de saúde estão vendendo seus planos com a coparticipação, então fica muito próximo disso. A gente tem 80% de desconto em farmácia, telemedicina com 38 especialidades e mais de 24, clínico geral 24 horas, teleorientação, entendendo, né, que dentro dessas empresas e dentro da nossa população, a gente encontra pessoas que cada uma tem uma necessidade. A gente vê hoje aqui, né, a gente tem um apoio PET, que as famílias hoje encamparam, né, esse acolhimento do PET como um familiar, apoio psicológico com teleterapia, nutricional, apoio terceira idade, apoio educador financeiro, tem uma crise, bet, né, e jogo de tigrinho. Então, a gente dá toda essa estrutura para apoiar as pessoas numa plataforma que a gente chama de multifatorial. O escaneamento de sinais vitais, como eu falei, frequência cardíaca, nível de oxigenação, pressão arterial, nível de estresse, índice geral de saúde, gerando dados e podendo ser levado para o médico. Tá? Food Tech é o escaneamento da refeição, as aulas e programas e cursos. O Rio Saúde Pass, que é esse acesso à academia, diferente do Gympass, eu não consigo explicar aqui tudo agora, mas é um modelo diferente, é pela diária ou pela mensalidade com desconto. A gente faz o widget de hidratação, lembrando nossos usuários de se hidratar. Mapeamento de humor, nosso usuário pode conversar com a plataforma, e essa conversa com a plataforma leva a gente estimular a utilização da plataforma mais assertiva, assistindo esses cursos, né, tanto de alimentação, meditação, para dormir melhor. A gente proporciona para RH e para gestores de empresa uma plataforma que ele possa entender essa utilização, não dá tempo de eu explicar tudo aqui agora. A gente faz todo o programa da NR01, desde a pesquisa, né, o cronograma de ação, e essa aplicação é uma solução completa, com mapeamento, aplicação, diagnóstico intuitivo e direcionamento claro. Aqui é o cumprimento legal das NRs. Aqui são algumas empresas que a gente trabalha, como a Pacheco, um sindicato, né, os escritórios de contabilidade, inclusive do presidente do CRC do Rio de Janeiro. A gente tem algumas empresas aqui que a gente já foi dentro das empresas trazer essa proposta de saúde e bem-estar. A gente entra nas empresas, né? A gente faz cartão físico, né? Então a gente tem todo esse cuidado também de entender o usuário ali da economia prateada, que ainda vê muito valor na carteirinha física. A gente tem ali em 2023 1.200 vidas, 2024 1.500, 4.000 vidas em 2025. A gente está querendo fechar com 4.000 vidas, a gente já está com quase 3.000 vidas, a gente está com algumas propostas na mesa. A gente quer chegar ali a 100.000 vidas, isso aqui em 2028, numa perspectiva assim, bem conservadora. E a gente fala em um investimento, porque a gente entende que a gente quer trazer mais benefícios para dentro da nossa plataforma,
e investimento em comercial, software, e é um convite a transformar a saúde no seu principal ativo. A gente sempre conversa isso muito com as empresas. Então, pessoal, eu vim trazer para vocês aqui, vou parar aqui a apresentação e vou ficar aqui à disposição de vocês para tirar mais dúvida. Eu não sei se eu passei, eu não cronometrei aqui, perdão se assim foi. Obrigado, João. Parabéns aí pela apresentação. Perguntas, pessoal? Eu quero fazer não uma pergunta, mas uma colocação que eu acho fundamental por conta desse teu sistema, teu muito legal, né? Já tem uma adesão grande aí de usuários, né? E aí, João, é assim, eu sinto falta, até porque eu sou farmacêutico, né? Eu vejo falar da farmácia, fala do medicamento mais barato e não fala do farmacêutico. Você vê na teleorientação, vocês têm todos uma linha de profissionais da área de saúde e ainda não tem o farmacêutico. Então, visando um futuro, visando o que há de melhor, eu vejo a necessidade claro, eu entendo que muitos não conhecem ainda o serviço farmacêutico no Brasil. Infelizmente, nós vivemos uma cultura de farmácia apenas dispensando medicamentos e a população toda com vários problemas relacionados aos seus medicamentos em casa, tá? Em casa os problemas estão acontecendo. Então, uma sugestão que eu dou para você, João, é que pense na inclusão de um farmacêutico, mas não é um farmacêutico balconista, é um farmacêutico clínico, um farmacêutico que identifica um usuário de medicamento desenvolvendo algum tipo de interação medicamentosa e que daí ele possa indicar o seu usuário para o médico, prescritor, enfim, poder ajudar os medicados. É isso. Do mais, maravilhosa apresentação. Obrigado, Luiz. Luiz, até a gente estava conversando no WhatsApp, né? Vamos esquentar esse relacionamento, faz total sentido, né? Quando a gente fala de saúde e democratizar o acesso à saúde, também é evitar desperdício, evitar desgaste, trazer qualidade de vida em todos os processos, não só na hora da consulta. A consulta é o início de uma jornada, mas não deveria ser. As coisas têm que vir antes, durante e depois. Então tem total sentido. A gente vai conversar, Luiz. Deixa comigo. Tá bom, meu amigo? Pessoal, mais uma pergunta, senão a gente segue aqui nossa dinâmica. A gente tem mais um Tá bom, startup para apresentar. Oi, tá bom. Carlos. Vou perguntar aqui. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, viu, João? Muito bom. E eu estou assim, fiquei curioso quando você falou da sua tecnologia de escaneamento de sinais vitais. Ela foi desenvolvida internamente ou foi alguma parceria que vocês tiveram? Eu queria saber se ela já foi validada com instituições médicas e órgãos, de saúde. Sim, ela é validada, mas ela não é feita internamente, tá? A gente trouxe essa tecnologia de outra startup e Lulu, tudo bem? embarcou Deixa eu dentro mandar da um áudio plataforma. aqui. Se você quiser me ligar Acho que, depois, a acho que, gente acho que fala. entrou uma fala aí, Mas depois eu me complemento. chamou muito a atenção que o Golim está se distanciando muito da realidade. Parece que tá? Eu nunca mais olhei os. Quando eu entendi É a o quanto Fabiana, errado estava Fabiana, o Golim, que foi acho que em 2023, a gente começou a usar os números do Marco, né? Que são bem próximos dos números contábeis. E é isso que dá conforto para a gente. acho que agora ela Perdão, fechou. pessoal, achei que ela estava fazendo pergunta. Perdão. Não, não. Eu mutei ela aqui rapidinho, daqui a pouco a gente Ah, libera. não, tá. Mas Beleza. você pode citar o nome dessa tecnologia, ou não? Por motivos contratuais a gente
mas ela tem certificação de órgão competente já, tá? Do Ministério da Saúde, mas não como diagnóstico, como mapeamento. É Ok. um serviço complementar. A gente sabe que a BID está utilizando essa tecnologia já nos carros Aham. na Ásia, mas eles moldaram a tecnologia para nível de estresse e qualidade ali de desempenho do motorista, caso ele for ligar o carro não ligar. É a mesma tecnologia, veio da mesma empresa que disponibilizou para a gente. Tem 95% de precisão. Eu vou dar só um exemplo rápido aqui. A minha esposa me ligou que a nossa babá estava passando mal e eu trabalho fora e a minha mulher também. Eu tive que correr para casa. Eu falei, agora que eu vou ver se essa tecnologia aqui funciona. Aí botei, né? Deu pressão certinho. Eu falei, aí eu fiquei na dúvida, né? Que ela falou que estava vendo estrelinha. Aí eu peguei ela, levei no médico, que eu sou sócio de uma clínica, cara, a pressão dela deu igualzinha. E o médico falou, cara, isso aqui é ansiedade. Então, a nossa metodologia para aplicar mais ferramentas dentro da plataforma é exatamente isso, para fazer esse autocuidado, a pessoa ter o cuidado mais personalizado na mão dela, mais acessível, e ela evitar esse desperdício, sabe? Tá fazendo a telemedicina, já complementa com esse escaneamento, já passa um panorama e dá para trazer um resultado melhor para a pessoa. Mas é isso. Excelente. Obrigado aí, viu? Valeu. Cara, Vamos seguir, pessoal? Acho que agora, se eu não me engano, é o Andrei, né? Isso. Andrei, sua vez de apresentar, porque tem algumas startups que não tiveram aqui presente, mas aí a gente vai dar sequência com você, tá bom? Tá ok. Obrigado, Lete. Todo mundo enxerga a minha tela? Sim, Sim. chegamos. Então, gente, só para contextualizar, né, a Bispin, eu me chamo Andrei Marcos, sou sócio e fundador da Bispin. A Bispin, pelo que eu entendi das duas primeiras apresentações, apesar de eu ter visto somente uma parte da segunda, né, nós temos características diferentes, né? Nós somos uma deep tech, né? Então, as métricas e às vezes até mesmo o grau de maturidade da tecnologia é um pouco mais lento comparado com uma startup tradicional, né? Então, a gente contextualiza, quando a gente começa a falar sobre o nosso pitch, que a nossa solução ela pode regenerar vidas a partir de um toque. Por quê? A nossa grande missão enquanto startup é desenvolver bioativos da região amazônica, com soluções avançadas na área de nanotecnologia, voltadas na área da saúde e da área da cosmética. Então a gente começa com essa pergunta básica, né? Você já imaginou, por exemplo, uma pessoa querida ter uma ferida que não cicatriza, né? Então essa é a nossa grande problemática, que é aonde de fato surgiu a Biospin. Na questão de feridas complexas, feridas que têm um processo lento de cicatrização. Então, por exemplo, existe uma estatística no Brasil que existe 28 amputações diárias, por exemplo, atreladas à questão do pé diabético, né? E isso é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo, né? Então, isso gera um alto custo para os hospitais atrelados a isso. Então, existe de fato uma ótima oportunidade de mercado de ter soluções avançadas tecnologicamente e que sejam de baixo custo. A nossa solução ela não é só atrelada à questão do desenvolvimento de curativos avançados, que é o nosso primeiro produto, na área de feridas complexas, que é no caso do pé diabético. Essa solução ela pode ser utilizada também em pacientes com úlceras de pressão, que a gente chama de escárias, né? Pacientes que passam muito tempo acamado no hospital, eles começam a ter esse tipo de ferida também. Isso também é um alto custo hospitalar. Então, a nossa solução, ela parte do desenvolvimento, por isso que eu estava falando da questão de deep tech, né? Nossa solução é uma solução que nasceu na área científica, dentro da universidade. Nós desenvolvemos o que a gente chama de nanofibras. Essas nanofibras são, nessa imagem está sendo ilustrada essa película. Essa película, ela tem essa capacidade nanotecnológica que a gente chama de encapsular, de colocar compostos bioativos da região, no caso daqui da região amazônica, né? A gente já tem, essa tecnologia já foi desenvolvida há 6 anos, né?
que faz parte do meu estudo ali na parte científica, de conseguir cicatrizar feridas complexas, né? Essa película é como se fosse uma pele artificial, que ela vai liberando aos poucos esse princípio ativo e vai ajudando na cicatrização dessa área lesionada. Aqui tem um pouco da demonstração da nossa tecnologia, tá? Aqui seria paciente com queimadura de primeiro grau, né? A gente consegue ver uma evolução no processo de cicatrização. Aqui a gente tem um vídeo, tá? Explicando um pouco sobre a formação dessa película diretamente sobre uma área lesionada, né? Então a gente tem esse dispositivo que ele faz a pulverização dessa, como a gente chama de teia de aranha, né? E essa teia é onde está encapsulado os compostos bioativos que ajudam no processo de cicatrização. E aí, esse material, ele é uma nanofibra, né? De maneira técnica. E com relação ao nosso modelo de negócio, hoje a gente acredita, nós temos a patente, a propriedade intelectual, né, atrelada a essa questão das nanofibras com os compostos bioativos, que atuam no processo de cicatrização. A gente tem algumas vertentes de negócio, que seria o licenciamento da tecnologia, e nós conversamos com alguns players já com relação a algumas tratativas, com relação ao licenciamento dessa tecnologia. E a gente acredita muito no mercado B2C e B2B, né? Principalmente atrelada à questão dos hospitais, com a venda desse equipamento portátil, né, que seria na persona do enfermeiro que estaria tratando o gerenciamento dessas feridas complexas. É um mercado em ampla expansão global, a questão de curativos avançados, né? Então a gente tem uma projeção aí de capturar 1% desse mercado nos próximos 5 anos. E essa questão de gerenciamento de feridas complexas, de fato, é uma grande tendência no mundo, né? Então, existe, de fato, um crescimento anual com relação a esse mercado, e que o nosso grande diferencial enquanto empresa é se posicionar como um curativo tecnológico à base de nanofibra, que tem esse potencial antimicrobiano, porque essas feridas complexas, elas necessitam desse caráter para poder ser efetiva no controle do tratamento, né? Então, nosso grande diferencial é que a gente utiliza materiais que têm esse potencial que a gente chama antimicrobiano, que também são materiais biocompatíveis, atóxicos e biodegradáveis para o organismo. E o nosso impacto, a gente, como está no contexto da Amazônia, né, nós estamos em Manaus, a gente se posiciona muito com essa questão do impacto socioambiental, né? A gente fortalece a bioeconomia, né, com a utilização desses óleos e resinas diretamente de cadeias extrativistas da Amazônia, mas o nosso impacto ele não é só ligado a isso, né? Ele é ligado na questão da saúde, na questão do socioambiental da pessoa, né, que utiliza a nossa solução. A nossa linha do tempo, nós iniciamos a startup em 2023, participamos de alguns eventos, de alguns processos de capacitação, incubação. Estamos agora no Catalyse CT, que é um programa do Sebrae, a gente ficou no top 30 do Brasil no quesito Deep Tech, né? E com relação aos produtos hoje, a gente nasceu com a tecnologia de nanofibras utilizada na questão de saúde, mas hoje nós temos produtos que começam a gerar sustentabilidade para a empresa, que no caso, por exemplo, é o que tem o maior grau de maturidade, que é o NanoBioActive. É uma nanoemulsão, que é um sérum que atua na área de dermocosmético, né? Então, com relação à parte de tração da empresa, a gente já teve nesses dois primeiros anos, né? No ano de 2023, 2024, a gente teve um aporte de 70 mil, e nesse ano a gente teve um aporte de 130 de 2025, né? Então, a gente já começou a comercializar nossa linha de dermocosmética, que é a nanoemulsão, e que a gente já começou realmente a ter um capital atrelado a isso, né? Enquanto o produto que é onde nasceu de fato a Biospin, que é o produto principal, que é o curativo avançado, ligado à tecnologia de nanofibras, ele necessita de um tracionamento da tecnologia, apesar de já ter um grau de maturidade muito bom, mas a gente precisa ter regulamentos com relação à Anvisa, que é isso que a gente precisa avançar.
E aqui é um pouco da nossa equipe, né? Sou eu, Andrei Marcos, sou sócio e fundador da Biospin, tenho doutorado na parte de ciência e engenharia de materiais. Hoje a gente está dentro do portfólio da ABV, né? Que é a Venture Bud daqui de Manaus. E muito obrigado pela atenção. Obrigado, Andrei. Parabéns aí. Não conhecia pessoalmente assim, a apresentação da Biospin. Muito bacana. Pessoal, perguntas para a gente fechar? Infelizmente, a gente só tem 5 minutos para perguntas, tá, pessoal? Senão essa sala vai fechar. Hoje, hoje eu É peço uma até casinha desculpas. diferente, né? O que eu É, expliquei um pouco também, né? muito. Foge, o O que contexto que de você Iptec, precisa, ele é um Andrei? pouco... Andrei, como que a galera Hoje, aqui pode te ajudar? Tiagão, hoje nós precisamos escalar nossa produção. Precisamos ter Anvisa, né? A gente está muito em escala laboratorial, né? A gente já tem um primeiro produto que é o Sérum, né? Que ele é a base nanotecnológica também, que a gente está estruturando uma landing page e vai começar a ter essas métricas que a gente já começou a vender esse produto, né? A ideia é que até a próxima, em novembro, a gente já consiga ter tudo isso pronto. Mas o que move o nosso coração é a questão do curativo, né? E a gente precisa escalar isso, e para isso a gente precisa de investimento. TipTech necessita de um capital maior, né, para isso. é, Não, bacana. Vou te Tiagão, passar alguns posso falar editais. rapidinho? Pode. Você tem Ô, 3 minutos, Carlos. beleza. Então, aqui, ó, fantástico o seu trabalho. Nós aqui em Belo Horizonte estamos acompanhando um trabalho, são dermocosméticos, tá? Que tem uma eficiência absurda, utilizando nanotecnologia. O pessoal aqui tem publicado artigos científicos utilizando cultura de pele humana, que são tecidos humanos descartados de cirurgias bariátricas, né? E se você quiser, depois eu posso te conectar com esses pesquisadores, porque é, eles podem potencializar seu trabalho aí, trabalhar em quatro mãos, tá? E depois, o Tiagão, me conecta com ele também, para a gente tentar ajudá-lo aí, tá bom? Eu tenho várias Ótimo. perguntas, eu faço Perfeito. depois do privado. Beleza. Perfeito, Carlos. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que todas as startups que participaram aqui, a gente vai começar um trabalho de conexão, tá? Baseado no que vocês apresentaram. O trabalho não termina aqui, ele começa aqui, tá? Então, Biospin, todas que apresentaram aqui hoje, a gente vai fazer um trabalho dentro de comunidades para buscar o contato que vocês estão precisando, tá bom? Então, provavelmente eu vou acionar vocês posteriormente. Obrigado pela presença de todos. Espero vocês na próxima rodada de negócio, que vai ser sobre Edutex, se eu não me engano, dia 9 de outubro, tá? Vou mandar o convite para todos. Um grande abraço e até a próxima, tá bom? Obrigado, Valeu, pessoal. Até a parabéns próxima. a Tchau, tchau. todos. Valeu. Obrigado.